Meus ilustres irmãos e distintos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero externalizar minha gratidão ao Eterno Supremo Ser pela dádiva da vida, pela dádiva da redenção, da regeneração, pela graça, pela força, pela fé que Ele nos tem proporcionado e por nos escolher entre milhares de pessoas para fazer parte da sua família na terra. Também quero externalizar meus agradecimentos ao pastor, o nosso pastor Charles, pela confiança, pelo convite, por me confiar a tribuna desta igreja, mais uma vez, para ministrar a poderosa palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor, da sua família, do presbítero Paulo, os demais obreiros, diáconos, auxiliares, pela vida de cada membro, de cada congregado, finalmente de cada um dos amigos e das pessoas aqui presentes, para juntamente conosco congregarmos e também adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e sermos abençoados através da sua palavra. Neste momento eu convido aqueles que estão munidos do exemplar das Sagradas Escrituras, por gentileza, se puderem, abram comigo a inerrante e infalível palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 20, versículos 21. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, o discípulo amado, que também escreveu as 3 cartas que recebe o seu nome e o Apocalipse. O único dos apóstolos que morreu em sua velhice, que não foi martirizado, porque Deus é soberano nos céus e na terra, e tudo que acontece, só acontece se Ele mandar ou permitir. E Ele não permitiu que João fosse martirizado. Ele foi, bem verdade, segundo a tradição, a um tacho de azeite quente, fervendo, mas antes dele ser lançado, ele profetizou para o imperador que mandou lançá-lo naquele tacho. Ele disse: eu verei o teu velório e tu não verás o meu. E saiu dali intacto e foi asilado na ilha chamada Patmos, mas foi lá que o Eterno lhe deu as revelações apocalípticas. Você só morrerá, missionário e missionária, quando você terminar a sua missão na terra. Do contrário, ninguém poderá te matar, porque a tua vida Deus tem na palma das suas mãos. O evangelista escreve assim as palavras do Cristo ressurreto, quando ele aparece para os 11 e lança em rosto a incredulidade de Tomé. João capítulo 20, versículo 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Os que trazem a versão que eu li, Almeida Revista e Corrigida, podem, por gentileza, fazer comigo uma leitura responsiva? Eu vou reler e vocês vão repetir depois, entendido? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quero ouvir agora. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Eu quero uma oportunidade de explorar com os irmãos, com os amigos aqui presentes, um pouco desse versículo lido. O evangelista aqui, ele está escrevendo as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pós-ressurreição e antes da sua ascensão, quando ele aparece para 11 dos seus seguidores, 11 porque Judas Iscariote já tinha morrido, e eles estão trancafiados com medo dos judeus, e Jesus Cristo adentra aquele recinto, agora com um corpo glorificado, agora com um corpo não mais sujeito à lei da física,
que não precisa mais de chave para adentrar uma casa, que não precisa mais de portas, janelas ou portões. Ele se apresenta vivo a eles e fala com eles dizendo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nós estamos, queridos, em um culto de missões. E eu trago da parte de Deus uma mensagem relacionada ao cunho do culto nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, prometo ser fiel aos céus e ministrar com compromisso, com temor e tremor, a inerrante, infalível, completa, poderosa, santificadora, purificadora, restauradora, revigoradora palavra de Deus sobre missões. Não devemos, em hipótese alguma, fugir do assunto. O assunto esta noite, a oração esta noite, o desejo esta noite é missões. Porque missões é a obra precípua da igreja de Jesus Cristo. Missões ainda é, queridos, o anseio de Deus. Ainda é, queridos irmãos e irmãs, responsabilidade de todos os salvos. Um certo missiólogo, ele escreveu dizendo: cada coração com Cristo, um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo missionário. Se tem missionário e se tem campo, precisa também ter missões. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O pastor já fez citação de uma frase que eu gosto muito de citar, principalmente quando o assunto é missões. Quando um certo missiólogo escreveu o seguinte: missões se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com a mão daqueles que contribuem. Qual tem sido o nosso papel? Um certo missionário, ele falou, eu quero fazer citação das palavras de um missionário muito conhecido por nome Josué Irion, que logo no início da sua chamada vocação e sendo enviado em missões, ele juntamente com outros missionários impusera as mãos sobre os muros de Berlim e oraram dizendo: Senhor, derriba isso. E até então parecia impossível, mas Deus ouviu a oração daqueles missionários e fez isso para a glória do seu sagrado nome. Esse missionário, certa feita, ministrando sobre missão, ele diz: um crente que não sente paixão pela obra missionária, que não faz missão de alguma forma, ele oferece evidências. Há uma grande probabilidade, disse ele, que esta pessoa ainda não experimentou uma conversão radical, porque todos os salvos na história do povo de Deus, eles se preocuparam com os perdidos, eles se importaram com os perdidos e buscaram para Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador. E quando falamos de missões, a palavra missão, oriunda do latim, é mito, que significa literalmente enviar. A palavra missão do grego é apóstolo, que quer dizer a mesma coisa também, mas ainda vai além. A palavra apóstolo quer dizer comissionar, separar para um serviço especial, enviar uma mensagem através de alguém, enviar com uma missão a cumprir, equipar e despachar alguém com total apoio e autoridade de quem o enviou. E isto é verdade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículos 1 e versículos subsequentes, que quando Jesus escolheu os 12, ele treinou-os e os enviou, dizendo: eis que vos dou poder ou autoridade para pisar em serpentes,
pegarem escorpiões, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, porque de graça recebei e de graça dai. Lucas capítulo 10, versículos 1 e versículos subsequentes, narra quando Jesus escolheu 70, outros textos dizem 72. O texto quer falar, queridos, de um número par. O texto quer falar de coletividade. Jesus os enviou de 2 em 2 para pregar a sua palavra, para pregar o reino de Deus. E a Bíblia diz que eles foram e retornaram com um relatório dizendo: Senhor, pelo teu nome até os espíritos malignos se submeteram a nós por causa do teu nome, porque aquele que nos escolheu também nos capacitou. O escritor disse: o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, e ele te capacitou. Observem os senhores e as senhoras, que os espíritos malignos não submetem-se, não respeitam, não consideram, não obedece ninguém pela posição acadêmica ou cultural, pela posição social, pelos diplomas, pela família, não, mas por causa do nome de Jesus, eles se submetem a nós, porque este nome tem poder, e ele nos deu a autorização de usar o seu nome, para curar os enfermos e expulsar os espíritos malignos. Somos enviados no nome de Jesus Cristo, e eu estou pregando aqui para missionários, ou no sentido amplo ou no sentido restrito, mas eu tenho convicção que eu estou pregando para crianças, eu estou pregando para jovens e adultos que são missionários, que amam missão, que são apaixonados por missão, ainda que não vão, mas contribuem, ainda que não contribuam, mas oram. Glória a Deus. De uma forma ou de outra, nós somos conclamados e devemos fazer missões. Até porque, queridos, tudo que Deus fez foi através de missões. Tudo que Deus faz é através de missões. Nós somos fruto de missões. Somos o resultado de um empreendimento missionário. Alguém gastou dinheiro, alguém orou, alguém chorou, alguém jejuou, alguém passou noites acordados para que hoje estivéssemos aqui livres do poder do pecado, livres do poder da morte e do poder do diabo, esperando o toque da última trombeta. Enquanto isso, permaneceremos assentados nas regiões celestes até que a trombeta toque. Alguém se dispôs, disse: eu vou. Alguém atendeu a chamada, alguém atendeu a vocação, alguém enfrentou fome, alguém enfrentou privação, alguém deixou a sua estadia, o seu lar, a sua família, a sua cidade, a sua parentela, o seu estado, o seu país, para chegar até o Brasil com a mensagem da salvação. Aleluia, glória a Deus. É por isso que, como disse o pastor, não devemos parar de orar pela obra missionária. Há missionários que nesse momento falta cobertor para os agasalhar. Há homens de Deus que foram enviados, o casal voltou só um ou nenhum. Lá o seu corpo tombou por causa do paganismo, da ignorância e da cegueira espiritual e do fanatismo dos homens que estão privados da graça e do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recentemente eu lia um pouco da autobiografia de um grande literário, um grande missionário, que escreveu alguns livros, hoje editados pela CPAD, por exemplo, 150 sermões, Os Heróis da Fé, Orlando Boyer. E ele fez missões em alguns países aqui, em alguns estados, melhor, por exemplo, Ceará, Alagoas, Pernambuco. A sua esposa foi sequestrada por Lampião, e a igreja orou, os já convertidos então oraram, e Deus tocou no coração daquele homem para liberar a missionária. Este homem de Deus, ele presenciou literalmente a multiplicação de pães, literalmente. E eu observando o que eles enfrentaram pelo testemunho do Evangelho. O único crime daquele casal
era dizer que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, é a esperança para a humanidade, é a solução para a tragédia da humanidade. E por conta disso, no estado do Ceará principalmente, eles foram apedrejados, tiveram que ficar presos e escondidos para não morrer, porque, quero dizer, desde antemão, que não queremos atacar nenhuma religião, mas a história diz que, mandado por um padre, por algumas freiras que também fizeram parte daquele motim, apedrejaram e tentaram matar por 3 vezes. E graças a Deus que Deus interviu usando uma autoridade militar, um comandante que veio e botou eles para correr. O único crime que eles cometiam era dizer que Jesus Cristo é a solução para a humanidade. Mas o homem privado da graça e do conhecimento, ele, cego em uma religião demagoga, às vezes ele quer matar. Nunca encontrei na Bíblia Jesus mandando matar ninguém, nem bater, nem apedrejar ninguém, principalmente pelo testemunho da palavra. Mas missões está no coração de Deus. Repito, tudo que Deus faz é através de missões. A Bíblia diz que ele enviou José ao Egito. Parece uma incógnita isso, mas quem entende o trabalhar, o agir de Deus, a soberania de Deus, entende que foi Deus quem enviou. Ele já tinha revelado em sonhos a José. Mas José não entendeu, a princípio ele, quem sabe, não entendeu o que era o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Ele foi invejado, traído e vendido pelos seus irmãos. Foi para o Egito. 20 anos depois, os seus irmãos vêm buscar mantimento no Egito, por causa que já fazia 2 anos de seca em toda a região, e só o Egito estava preparado para enfrentar aquela grande seca, porque ali se encontrava um missionário. E quando os seus irmãos vieram, ainda faltava 5 anos, porque eram 7 anos, segundo Deus houvera revelado ao rei, e José interpretado. E quando ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, diz o Gênesis 45, verso 5, parte B, José diz que para os seus irmãos, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Deus também enviou Moisés a Faraó. Êxodo capítulo 3, versículos 10 diz, Deus diz para Moisés: vem, agora pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus enviou José ao Egito, enviou Moisés ao Egito, agora 700 ou 730 anos depois, para tirar o povo da escravidão egípcia. Tudo que Deus faz, voltar a dizer, igreja, é através de missão. Até a sua palavra, Deus enviou a terra através de missões. Salmo 147, verso 15 diz, é Ele quem envia a sua palavra à terra, o seu mandamento à terra, de modo que a sua palavra corre velozmente. Tudo que Deus fez e faz é através de missões. A Bíblia Sagrada diz que é Deus também quem envia profetas. Jeremias disse no livro que recebe o seu nome, capítulos 26, versículos 12, o Senhor me enviou a profetizar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 6, versículos 8, por ocasião da vocação de Jeremias para a obra missionária ou o ministério profético, o Senhor, depois de purificá-lo, depois de santificar ele, depois de preparar ele através de uma grande experiência, através de uma visão, de uma revelação da glória de Deus, depois ele disse no versículo 8, e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei a terra? Quem há de ir por nós? E ele disse que respondeu à chamada missionária, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos
podem dizer nesta noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas algumas pessoas dizem: eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. Eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. Quem se dispõe a fazer missão? Ele nos deu esta responsabilidade, mas Ele nos preparou, nos deu o seu Espírito para habitar em nós e estar conosco. Queridos, o próprio Jesus, como falou de antemão a irmã Cleide, é o maior missionário da história da humanidade e foi enviado por Deus. Tudo que Deus faz é enviando alguém, é por missões, não tem jeito. E eu louvo a Deus pela atitude desse pastor, desta igreja. Eu percebi que enquanto se orava, enquanto se lia o relatório do que está acontecendo nas missões estrangeiras ou transculturais, eu percebi que além de orar, além da igreja orar, alguém aqui chorou. E eu fico maravilhado por isso. Eu entendo, eu percebo. É demonstrado nesta noite que esta igreja não perdeu o espírito, o sentimento missionário. Porque ainda existe 10 países hostis ao cristianismo, chamado de país de cortina de ferro, que fazem parte da janela 1040, aonde ainda matam, prendem os missionários. Eu li recentemente um relatório e chorei quando eu observava o quanto os missionários são humilhados naquela época. Eles não têm a liberdade como temos de ler a Bíblia até publicamente, de fazer cruzada, de pregar em via pública, de louvar a Deus. Não, é escondido o que eles cultuam, é escondido o que eles fazem uso das Escrituras. E é lamentável dizer que muitos deles fazem melhor uso das Escrituras do que alguns de nós, com tanta liberdade que temos. E o que mais me doeu, pastor, foi a informação de que se não bastasse queimarem, matarem, crucificarem, prenderem, baterem, para humilhar, eles ainda estavam pegando as adolescentes, as jovens e estuprando. É uma coisa esquisita, irmãos. Missão é uma obra urgente. Quanto mais missões a igreja faz, a obra de Deus cresce com maior intensidade. Quando a igreja trabalha mais, o inimigo trabalha menos. E eu volto a dizer, Jesus foi enviado pelo Pai. João capítulo 3, versículo 17 diz: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar ou para julgar, ele veio para salvar. Ele veio para resolver o problema da humanidade como o maior missionário de todos os tempos e épocas. Ninguém pode dizer, ele pode, vinde a mim, você cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém pode dizer, mas ele pode dizer, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ninguém pode dizer, e ele pode dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Ninguém pode dizer, ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu justifico porque Jesus é o maior missionário de todos os tempos e de todas as épocas. Ninguém pode dizer, mas ele pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Ninguém pode, mas ele pode dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ninguém pode, mas ele pode dizer, tocando no esquife do filho da viúva de Naim, levanta. Ninguém pode, mas ele pode dizer, como disse para a filha de Jairo, Tabita,
grita comigo, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Ninguém pôde, mas ele pode dizer, como disse para Bartimeu: vê, a tua fé te salvou. Jesus é o maior missionário de todos os tempos e de todas as épocas. É o maior missionário já enviado por Deus na história. Até o Espírito Santo é missionário na terra. Já que a palavra missão é oriunda do hebraico apóstolo, que quer dizer enviar, Gálatas capítulos 4, versículo 6 diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo que clama: Abba, Pai. Missões é a obra mais elevada da igreja. E nesta noite eu quero pregar sobre o tema. Evidentemente não vai dar para terminar. A minha mensagem hoje tem 6 tópicos, mas o meu tema nesta noite é 6 razões bíblicas pelas quais a igreja deve fazer missões e enviar missionários. Eu apresento nesta noite para esta igreja, neste culto de missões, 6 razões bíblicas pelas quais a igreja deve fazer missões e enviar missionário. A minha alma saltitou de prazer, porque já é projeto do nosso pastor aqui, já é projeto desta igreja também enviar missionário, ou seja, enviado já tem, missões já é feita na agrovila, nas agrovilas, na fazenda, mas há projeto de Deus no coração deste homem de Deus de sustentar o missionário. Deus aprovou este negócio, pastor. Deus vai mandar recursos, porque Deus aprova projetos que Ele mesmo dá. Aleluia. É Ele quem envia missionário, é o Espírito Santo. Diz Atos 13, verso 4, na primeira missão transcultural ou estrangeira empreendida pela igreja, que foi a igreja de Antioquia, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que enviou aqueles 2 missionários, por nome Barnabé e Saulo, mas a igreja cumpriu a sua tarefa de orar, jejuar, impor as mãos e os despedi-lo. Aleluia, ao nome do Senhor. E eu sei que Deus pode levantar muitos missionários no sentido restrito agora. Eu sei que Ele pode de repente levantar alguém aqui e enviar para outro estado, para outro país. Eu creio nisso muito mais, porque dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. A primeira razão bíblica pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionários é porque missões é uma ordem. Missões é um mandamento explícito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é um mandamento pastoral, denominacional, não, senhoras e senhores. Missão é uma ordem explícita do Cristo ressurreto. O primeiro mandamento pós-ressurreição, registrado em Marcos 16, 15, foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulos 28, versículos 18, 19 e 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11 depois de ter ressurgido, e disse-lhes: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso sucesso, o nosso progresso, a nossa sorte, a nossa felicidade, a nossa realização é porque Ele está conosco. Jesus não pediu, Ele mandou. E alguém já disse: quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece.
Missão é um mandamento, é uma ordem explícita do Filho de Deus a todos os salvos. E eu sei que é sonho, é projeto, é meta desta igreja experimentar um crescimento sem precedente ainda este ano. Eu creio que é sonho, é projeto, é meta desse povo ver esta obra crescer com mais intensidade ainda, em quantidade, claro, com qualidade. Então missões é o que leva a igreja a crescer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele não pediu, ele mandou. Você, eu, nós somos ordenados por ele. Aí, em todos os campos valados, em cada povoado, em cada vila, em cada fazenda, em cada casa, aonde tem alma, a igreja precisa chegar. Aonde tem alma, a igreja precisa ir. Missão é uma obra urgente. Missão não se pode ou não se deve adiar. Missão é agora ou talvez nunca mais. Missão é para já, é para este tempo, é agora, igreja. Primeira razão para a igreja, pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionários, é porque missões é um mandamento, é uma ordem explícita de Jesus Cristo. A palavra ide em Mateus 28, 19 é cercada de 3 partícipos. Ide, que literalmente significa indo, batizando e ensinando. Quem mandou foi ele. Quem ordenou foi ele. Porque ele acredita no seu potencial, na sua capacidade. Ele te capacitou. Deixa eu dizer uma coisa aqui. E ele não investiu em você, não investiu em mim, não investiu em nenhum de nós, visando ter prejuízo. Ninguém faria um investimento, faria? Pensando em tomar prejuízo, não. Ele investiu porque ele acredita que nós seremos fiel à vocação divina, à sua ordem. E vamos abraçar com mais seriedade, com mais garra, a obra missionária. Eu observando por onde tenho andado, quando o pastor pergunta quantos precisam das orações, eu estava observando o seguinte, que a maioria de nós diz, eu e a minha casa. Mas não é só eu e a minha casa que precisa das orações. Eu observo que são poucos que dizem eu, os missionários, os 4 ventos da terra, por que não dizer? Um certo amigo me contava recentemente que ele trabalhando em um colégio como porteiro, ele foi lanchar juntamente com uma criança que estava ali, acredito que filho de alguma das funcionárias. E ele disse, vamos agradecer pelo pão? A criança disse, vamos. E ele começou a dar graça, a dizer, Senhor, eu te dou graça pelo pão. Eu peço que o Senhor nos abençoe, não deixe faltar na minha mesa. Não deixe, Senhor, faltar na nossa mesa. Naquele momento, a criancinha, que nem era filho de crente, disse, irmão, na mesa de todo mundo. Na nossa mesa só não, na mesa de todo mundo. Um verdadeiro missionário, ele se importa com o bem-estar de todos. Ele não é exclusivista. O seu sucesso, o seu progresso é ver o progresso e o sucesso dos outros. A sua felicidade é ver a felicidade dos outros. Um verdadeiro missionário, ele tem o amor, e o verdadeiro amor é altruísta, ele se sacrifica em prol de outrem. E hoje algum de nós vive um individualismo, um exclusivismo. Como se fôssemos seduzidos pela teoria do mundo que diz cada um por si, Deus por todos. Mas a Bíblia nos ensina uns pelos outros e Deus por todos. A segunda razão bíblica pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionários é porque o pecador está perdido, igreja. O homem sem Deus está perdido. Algumas pessoas pensam que a gente faz julgamento.
faz juízo. Quem disse foi Jesus em Lucas 19:10, que o pecador sem Deus está perdido. Em Romanos está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Jesus disse em Lucas 19:10, eu não vim senão chamar os perdidos, os pecadores, ao arrependimento. O mesmo escritor Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, carecem da glória de Deus. Esta é a segunda razão bíblica pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionário. É porque o mundo sem Deus está perdido. Quer tirar a sua dúvida? Ligue o seu meio de comunicação, veja o noticiário, veja as manchetes. Crime sobre crime. Crimes que já não assustam mais. Porque quando o casal Nardoni jogou aquela menina do apartamento, matou, foi manchete, sacudiu o mundo. Mas aí virou moda, todo mundo acostumou, todo mundo vírgula. Há um povo que anda na contramão do mundo, há um povo que Deus levantou na terra, que não se conforma quando vê a atividade satânica e demoníaca, quando vê o inimigo trabalhando. Os missionários devem se levantar e com mais ousadia e intrepidez anunciar as boas novas ao perdido pecador, ao homem violento, imoral, devasso, promíscuo. Cheguei ontem, ou sexta-feira, melhor, em uma borracharia, para apertar a corrente da minha motocicleta. E observando o senhor velho de cabelos grisados, juntamente com outros que estavam ali, eu observando a falta de temor, de respeito, a imoralidade, a pornografia explícita e pública. O homem sem Deus está perdido. Os missionários precisam se levantar e hastear a bandeira florida. O evangelho, missões, é para agora. Qual foi a tua meta este ano em relação a missões? Quantas almas você pediu a Cristo esse ano? Qual é a sua meta? Alcançar quantos pecadores para Cristo? Plantar quantas vezes? Regar quantas vezes? Para poder Deus ter o que dá o crescimento. Ramakeu flastere andarava subiante fai. Projetamos com relação à nossa vida profissional, o estudo, o trabalho, mas qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta em relação à obra missionária? Quantas vidas você vai ganhar para Cristo esse ano? Qual é a sua meta? Qual é a minha meta? Qual é a nossa meta? Não seria satisfação e alegria terminar o ano e nós observarmos e dizer: aquele é resultado da obra missionária empreendida pela igreja, e eu fiz parte, eu plantei também, eu reguei para a glória de Deus. Qual é a sua meta de ganhar quantos colegas na sala de aula para Jesus? Encaminhar quantas vidas a Cristo? Missão é um dever de cada salvo. Aleluia. E Deus nos reuniu aqui em torno desta palavra esta noite, para fazer arder dentro de nós uma paixão pelos perdidos, para voltarmos a ouvir o horripilante gemidos das almas dos pecadores que descem à tumba fria sem Cristo, sem salvação,
no mundo das incertezas. Para onde tu vai na eternidade? Não sei, Deus sabe, no dia do juízo, sei lá para onde eu vou. Isso dói na alma. Saber que as pessoas até têm religião, mas não têm convicção de salvação. Não saberem ainda para onde vão após a morte, após a interrupção, a ruptura da vida terráquea, da vida física. Para onde vai a tua alma? Eu não sei, Deus sabe, no dia do juízo é que eu vou saber. Eu, por misericórdia de Deus, eu sei. Se a trombeta tocar, ou meu corpo tombar, eu já sei para onde a minha alma vai. Porque Ele nos assegurou que recebendo Jesus como Senhor e Salvador, tem o nome escrito no céu, no livro da vida. Tem convicção da salvação. Os profetas tinham, os patriarcas tinham. Abraão, nosso pai na fé, ele já esperava uma cidade cujo arquiteto e construtor, cujo artífice era o próprio Deus. Os apóstolos, a igreja primitiva, todos os salvos sabiam e sabem para onde vão. Segunda razão é porque os pecadores estão perdidos. Terceira razão bíblica pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionários é porque nós somos o único povo que Deus dispõe, igreja, para a salvação dos perdidos. Deus olha de lá para cá e Ele diz: não posso contar com a presidente, não posso contar com o governador, quem sabe o deputado, o senador, quem sabe com o prefeito, o vereador, não posso contar, quem sabe, com as autoridades constituídas. Mas tem um povo lá que às vezes não visto e não compreendido por muitos, mas Deus olha para você, minha irmã, Deus olha para você, meu irmão, e diz: com ele, com ela eu posso contar, porque somos o único povo que Deus dispõe para a salvação dos perdidos. Em Ezequiel 33, versos 7 e 8, Deus diz ao profeta: eu te constituí como verdadeira atalaia, verdadeiro atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha boca e tu anunciarás ao ímpio: ímpio se converte, abandona a tua impiedade, ímpio. Se ele se converter, tu salvou a alma, e se ele não se converter, ele perdeu-se, mas você não tem culpa. Mas se você não anunciar o ímpio a sua impiedade, ou ao justo que deixou a justiça, porque quantas pessoas combateram o pecado e hoje vivem no pecado? Quantas pessoas ensinaram sobre a gravidade do pecado e o pecado os pegou? Então o verdadeiro atalaia também é enviado como missionário a esse irmão ou essa irmã que fracassa, e dizer: vai logo, vem, se despede logo do pecado antes que a trombeta toca. Aí o Senhor diz: se você não anunciar o ímpio, ele vai morrer na sua impiedade, mas eu demandarei da tua mão o sangue dele. Se você não avisar ao justo que abandonou a justiça da sua iniquidade, ele morrerá e você vai ser culpado. Somos atalaias. Cabia ao atalaia a responsabilidade de ficar em uma guarita em cima do muro das cidades muradas, com um chifre, uma trombeta, observando os fatos, acontecimentos e qualquer evidente perigo. Ele precisava tocar a trombeta e avisar: o exército inimigo está chegando aí, há perigo, há perigo. E Deus diz para a sua igreja nesta noite: eu, não foi outro, foi Ele, te constituí por verdadeiro atalaia. O único povo que dispõe da mensagem para a salvação dos perdidos é a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16, ele diz o seguinte: foi-me imposta esta obrigação. Ele não disse esta opção, ele disse obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de nós, se não anunciarmos o evangelho. A única mensagem que pode salvar a humanidade. A quarta e antepenúltima razão pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionários é porque somente a igreja tem o mandato do Senhor
para evangelizar. No texto em apreço, no texto em foco, o Senhor Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A vós. Ele não enviou outro povo, ele não enviou outros a não ser a sua igreja. A sua igreja é a portadora, a sua igreja, ela é a única portadora, a única que Deus dispõe para a salvação dos pecadores. Mas em quarto lugar, somente a igreja tem o mandato do Senhor para evangelizar. Quando Cristo ressurgiu, apareceu para os dois do caminho de Emaús. Em Lucas 24, versículos 47, ele diz que em seu nome deveríamos pregar o evangelho a todas as nações, começando em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo diz: eis que derramarei, ou eis que receberás a virtude e o poder do Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém, que começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Tem pessoas apaixonadas para fazer missões estrangeiras e não fez missão ainda dentro do lar. Será se já fizemos o que deveríamos, sabíamos e podíamos para a salvação da nossa casa, da nossa família? Queridos, o primeiro campo missionário é a tua família. O primeiro campo missionário do missionário é a sua própria casa, é a sua própria família. Depois ele diz: em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não poderemos chegar aos confins da terra se não começarmos em Jerusalém. E a igreja tem duas formas de pregar: com palavras e sem palavras. E eu às vezes costumo dizer que dentro da nossa família, no seio da nossa família, no seio da sociedade, em uma sociedade onde todo mundo conhece todo mundo, a maior pregação é aquela que pregamos sem palavras, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, com a nossa índole, com os nossos negócios. É a pregação mais extraordinária. É quando Deus vê em nós cristãos imputáveis, que não dão motivo de escândalo ou de tropeço. Deus sabe o porquê que estas palavras fluem. Que mesmo que eu oro, leio a Bíblia, às vezes elaboro o meu esboço, o meu sermão, as minhas anotações, porque eu prego com e sem esboço. Não sou contra quem prega com nem sem esboço. O importante é pregar a palavra de Deus como ela é. Mas eu sempre apelo, sempre clamo pela graça de Deus. E até hoje Ele tem me dirigido, e Ele sabe por que cada palavra, e nenhuma voltará vazia. Eu tenho certeza, eu confio plenamente no poder desta palavra que eu estou pregando para os missionários. A quinta e penúltima razão, já devolvo o microfone a quem é de direito. A quinta e penúltima razão bíblica pela qual a igreja deve fazer missões e enviar missionários é porque a ocasião para evangelizar é enquanto é dia. Eu já disse e repito: missão não se adia. E outra coisa, o que se gasta com missões não é gasto, não é despesa, é investimento. Um dos maiores investimentos que fazemos, já que eu não sou contra a construção, sou a favor, louva a Deus, porque os nossos pastores têm trabalhado muito nesta área. Mas a maior obra que fazemos não é uma exuberante construção, é um grande empreendimento missionário. É o que se investe na máquina humana, porque é o que permanece. Com missão não se gasta. O que se gasta com missões é investimento. É um dos maiores investimentos que a igreja faz. O Senhor Jesus Cristo disse: trabalha enquanto é dia. Os campos estão brancos para a ceifa. Me atrevo a dizer aqui uma coisa para a igreja. Sou grato a Deus pelo que cada um de nós temos feito, mas passa a observar que dá para a gente fazer mais e fazer ainda melhor. Eu acredito assim, pastor. Já que servimos ao Deus de possibilidades,
Irmão Assuero, graças a Deus pelo que nós temos feito, mas ainda sabemos que podemos fazer mais e melhor para o nosso Deus. Aleluia! Você é capaz. Ele te capacitou. Ainda que você não tenha, quem sabe, um anel de formatura, não tenha uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, ThD, mas você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus e a mensagem da salvação, igreja de Cristo, missionários da última hora, aleluia, trabalhadores da hora final, oh, aleluia. Sexta e última razão para fazer missão e enviar missionário é porque há um tríplice clamor por missões. Eu não sei se estou ouvindo, se estamos ouvindo, se podemos ouvir, mas há 3 vozes que clamam com frequência: missões, 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 faça missões, gaste com missões, ore por missões. Há uma tríplice voz que clama. Primeiro clamor é do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É você, irmã, é você, irmão. Quem é que vai? Quem é que vai? O primeiro clamor é o clamor do céu, é o Pai Celeste, é o Deus único, é o Deus subsistente em 3 pessoas distintas. Eles te perguntam nesta noite: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Agora a pergunta está no ar. Quem pode responder? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não é enviar aquele ali, é envia-me a mim. Segundo clamor, aleluia, é o clamor da terra. Paulo veio uma visão, e é registrado em Lucas 16:9. Ele veio uma visão, um varão da Macedônia gritando, clamando, dizendo: ei, passe a Macedônia e nos ajude, queridos, bem perto de você. Há um clamor por missões, há um clamor por missões. Pessoas estão peregrinando, pessoas estão caminhando para a perdição, bem perto de nós, e às vezes a gente pensa: não tenho, não posso, não sei o que fazer. Você sabe, você pode, você é capaz. Ouça o clamor dos perdidos, ouça o clamor do mundo. O terceiro e último clamor é nas partes inferiores da terra. Não podemos ouvir, não temos contato com os mortos, mas a Bíblia registra. Preste atenção para não pensar, pode soar como heresia, não é heresia. Na parábola do rico e Lázaro, ou história melhor, os melhores e maiores biblistas entendem que foi uma história, não foi uma parábola. Por quê, presbítero Gessé? Primeira razão, porque em parábola Jesus nunca usou nomes próprios. Ele usou na parábola do rico e Lázaro, é uma história, ele usou o nome Lázaro. Segunda razão, porque Jesus evidentemente estava, subentende-se que ele estava contando uma história, é porque ele usa verbo. E nas parábolas não são usados o verbo. Ele diz havia, usa o verbo haver. E em Lucas 16, 27 e 28, disse que o rico perdido, que tinha religião, mas não tinha sangue do cordeiro, estava lá aonde? No Hades, que é uma anticâmara, é uma antessala, não é o inferno, mas já é algum lugar de tormento. Ele estava lá, ele olha e vê Lázaro em conforto, no seio de Abraão, no paraíso, e diz: Pai Abraão, avisa, manda avisar aos meus 5 irmãos, Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Avisa ele. Ele estava dizendo, sabe o que? Mais ou menos assim: diga a eles que o que os crentes pregam é verdade, o que os profetas disseram é verdade, o inferno existe. Diga para eles, avisa lá, o inferno existe. Existe um lago de fogo e enxofre, é verdade. Evidentemente, subentende-se que eles, os perdidos, estão gritando. É a terceira voz: faça missão. Faça missão, igreja. Pai Abraão disse: nananina, não. Diz Pai Abraão. Ele diz: não vai, não dá certo. O morto não vai lá, o morto só se levanta no dia do juízo. Os salvos, por ocasião do arrebatamento, vão ressurgir. Os condenados, por ocasião do juízo do trono branco, do juízo final. Ele disse: não vai lá, não vai na terra. Ele disse: ô Pai Abraão,
Se um morto fosse ter com eles, eles acreditariam que o inferno existe. Tem gente brincando com coisa séria, rejeitando a mensagem da salvação, perdendo as oportunidades e alegando: quando ele tocar no meu coração, deixa eu ficar velho, é muito cedo. Abraão disse: não, lá tem Moisés e os profetas, ou seja, o escrito sagrado, lá tem a lei, lá tem os profetas, lá tem a Bíblia, eles ouçam. Ele disse: pai Abraão, se um dos mortos fosse ter com eles, eles acreditariam. Ele disse: se não crerem em Moisés, se não crerem nos profetas, se não crerem na Bíblia, ainda que o morto ressurgisse, também não acreditariam. Igreja, vamos fazer missões. A sua única missão na terra, querida, querido, salvar vidas para Cristo. Encaminhe vidas para Cristo. Aleluia. Diz um certo escritor que ser bíblico é ser evangelista, porque o evangelho é a mensagem central da Bíblia. João Calvino disse, por favor, fique de pé, se o pastor me permitir, por gentileza, fique de pé, com permissão do nosso pastor aqui, fique de pé e continue adorando. Eu sinto a presença de Deus nesse culto de missões. Evidentemente seremos despedidos nesta noite com uma convicção maior a respeito de missões, porque os louvores nos trouxeram uma mensagem acerca de missões. O relatório nos trouxe uma mensagem do céu acerca de missões, enquanto os irmãos pesquisavam. Os hinos cantados pelos grupos falaram sobre missões. A mensagem falou sobre missões. E nós vamos sair daqui apaixonado pelas almas, apaixonado pelos perdidos. João Calvino certa vez disse: nós devemos, tanto quanto está dentro de nós, nos esforçar para levar os homens da terra para Deus. E continuou dizendo: nada poderia ser mais inconsistente com a natureza da fé que professamos do que negar a verdade sobre Deus aos outros. Curva a sua cabeça, por favor, Igreja de Cristo. Calabra, surianda, labra, xerifaz. Calabra, surianda, labra, cheia. Ramaquentorovra, serimandarai. Deus da minha alma, da minha vida, arquiteto, construtor do universo, Deus que detém todo o poder, soberano e digno de toda adoração. Pregamos a tua palavra, agora queremos a evidência, Espírito Santo de graça, de poder, de temor do Senhor, de revelação, de entendimento, de fortaleza. Se move sobre as nossas vidas agora. Age na mente, age no coração, age na alma, age no espírito, gera missionários. Senhor, nos estimula às missões, nos estimula a fazer missão, a partir desta mensagem, dessas 6 razões bíblicas pelas quais devemos fazer missões e enviar missionário. Pai, trabalha, confirma a tua palavra. Este trabalho é teu, Senhor, agora, Senhor, agora é o teu momento. Batiza com o Espírito Santo, renova, restaura, cura, habilita, revista a igreja de poder, para a obra missionária. Ori pralabra subianta lá, ramacanta lá.